vou mandar para vocês esse material, que é um material bem completo, vai ter vários versículos ali para você analisar, observações que a gente, infelizmente, não tem tempo aqui nem de... Né? Só para vocês terem uma ideia, este Evangelho de Marcos, eu precisaria ter pelo menos umas 4 aulas de 3 horas, mais ou menos, para a gente poder ficar sossegado nele. Ah, o Ronei lá, com a mão na cabeça. Tá? Mas, enfim, acho que a gente já está discutindo algumas coisas. Então, agora, quando você lê e observar de novo o texto, você já tem isso em mente. Opa, quem está por trás dessa história aqui é Pedro. E descubra quem é o menino que fugiu pelado aí no Monte das Oliveiras. Para me contar semana que vem. Tá bom, gente? Alguém quer declarar alguma coisa aqui? Nada a declarar, seu Rony? Não, eu só ia falar que suspeito que seja Marcos, essa pessoa aí que sai correndo. Curioso, né? Porque, veja, nenhum evangelho narra isso, né? Mas eu acho assim, já que ele estava escrevendo, ele disse assim, deixa eu contar uma partezinha que eu tive nessa história. Quando fala de um jovem, ele não fala de um jovem já mais maduro, ele está falando de um adolescente. Mas agora a gente precisa descobrir o que Marcos estava fazendo aqui nessa história. Ok? Como que ele veio parar nessa história aqui. Tá? E daí que tem uma história bem interessante por trás. Tá bom? Gente, é isso, queridões. Deus abençoe vocês. Abençoada a semana, porque hoje só é segunda-feira, e a semana promete. Deus abençoe. Fala aí, Rony. Pastorzão, tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei se você respondeu ela. O Alan colocou aqui. Se eu dar uma olhadinha. Ah, é verdade. Eu ia mencionar, eu me perdi isso. Me perdi disso. Desculpa, Alan. A hora o pessoal estava falando, eu ia pegar o gancho. O Alan disse assim, por que quando Jesus fazia os milagres, não fazia os milagres, mas mais especificamente repreendia os demônios? Tá? Ele pedia para as pessoas não falarem o que tinha acontecido. Isso é uma questão bem curiosa. Tá? Eu já falei um pouco nisso. E isso tem a ver, Alan, com aquela pergunta que Jesus faz aos discípulos. Tá? Geralmente Jesus fala, não anunciem. Jesus fala para demônios muitas vezes, se calem e não falem. Por que isso? Porque, na verdade, quando Jesus estava pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus, a gente não vê Jesus assumindo a sua identidade como Messias em nenhum momento. Né? A gente não vê Jesus chegando ao negócio seguinte, lembra que vocês estavam esperando um cara aí, filho de Deus, que vinha resolver essa parada? Então, cheguei, sou eu, me sigam. Jesus, quando ele chamou os discípulos, e isso é uma coisa curiosa, Jesus já estava quase na metade do seu ministério. Jesus não chama os seus discípulos no comecinho, tá? Jesus já tinha, de alguma forma, se manifestado a estas pessoas, né? Já tinha feito muitos sinais, muitos milagres, né? E ele vai só chamar oficialmente os seus discípulos quando ele já está numa caminhada mais avançada, quando ele já conhece aquelas pessoas que estavam seguindo. E um dos propósitos que Marcos nos mostra aqui, que Jesus tinha no discipulado ou nesta caminhada com os discípulos, é que eles conhecessem que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Jesus, naquele momento lá, na Cesareia de Filipe, faz essa pergunta bem emblemática. Quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Jesus come pela borda. Né? Quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Eles falam, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, Elias e tal. Mas Jesus quer saber dos discípulos. E ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E daí então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem uma coisa bem curiosa que a gente vai ver semana que vem. Acontece uma virada de chave nesse momento no ministério de Jesus. Tá? Quando Jesus, ele consegue confirmar que aqueles que estavam caminhando com ele sabiam quem ele era. Gente, isso tem uma coisa bem importante. Ele não queria que os demônios falassem que ele era o Filho de Deus. Ele não queria que as pessoas ficassem falando por aí, Filho de Deus, Filho de Deus. Não, ele queria que aqueles que caminhassem com ele identificassem o seu poder,
e soubessem que, de fato, ele era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o Messias, o Filho de Deus, que havia encarnado. E assim é no discipulado hoje. Os discípulos verdadeiros não são aqueles que ouvem por aí quem é Jesus. O discípulo verdadeiro é aquele que afirma na sua caminhada com Cristo: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Messias. Não porque eu ouvi falar, mas porque eu te conheço. Né? Eu entendo a revelação de que você é o Filho de Deus. Tem muita gente seguindo Jesus aí, não é verdade? Mas nem todos têm este entendimento profundo, nem todos têm essa confissão de fé para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro afirma isso aqui não está narrado em Marcos, mas está narrado em Mateus. Jesus responde assim para ele: Simão Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Espírito. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está usando aqui de um recurso, né, de trocadilho, a gente podia dizer assim, porque Pedro, Cefas, no aramaico, significava pedra, mas uma pedra pequena. Né? E daí Jesus fala: Pedro, você é Cefas, você é uma pedra, mas esta declaração que você fez, que eu sou o Cristo, filho de Jesus Cristo, não é uma pedra, é uma rocha. E a palavra que Jesus usa é diferente, ele usa a palavra Petra. Então são duas palavras distintas, porque há uma interpretação equivocada desse texto de Mateus, inclusive a Igreja Católica interpreta isso erradamente, e por isso eles falam que Pedro foi ele é o fundamento, é o alicerce da igreja, foi o primeiro papa, né? Porque eles tomam por entendimento que Jesus estava falando isso para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, sobre você eu vou edificar minha igreja. Gente, isso não faz sentido, faz? Se Jesus é o Filho de Deus, ele que se sacrificou na cruz, ele que veio para estabelecer o reino, agora Pedro vai ser o alicerce da igreja? Né? Então, a rocha que Jesus está falando é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Todo verdadeiro discípulo precisa ter isso muito claro na sua vida, precisa confessar a Jesus. E isso não é carne e sangue, isso é no Espírito. O apóstolo Paulo, e eu vou encerrar aqui lá em Gálatas capítulo 4, ele diz assim para a igreja da Galácia, ele fala: eu tenho sofrido as dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Paulo estava angustiado ali em Gálatas, porque aqueles que haviam crido no evangelho já estavam vazando, já estavam crendo em outro evangelho que não era o evangelho de Jesus. E estavam se contaminando com o evangelho que não era o evangelho de Cristo. Então Paulo fala: olha, eu estou sofrendo para gerar Cristo em vocês. E é isso que precisa acontecer na vida de todo cristão. Né? E por isso então que Jesus manda todo mundo calar a boca, demônio, tal, quem era curado, porque ele queria que aqueles que o seguissem tivessem uma profissão de fé da sua própria boca: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ok? E paro por aqui. Deus abençoe vocês. Boa semana. Até, gente. Abração.